Chegou numa parte aqui que a gente vai precisar refatorar o nosso evento, tá? E a gente vai acabar refatorando aqui algumas poucas classes, tá? Que vai fazer praticamente, que vai ser praticamente do nosso domínio, que é a nossa entidade. Opa, estou no lugar certo? Aqui, né? Desculpa, estava lá nos testes. Então, praticamente vai ser a nossa entidade e também o nosso teste lá de ordenação do nosso data source, beleza? E o nosso adapter também, né? Então a gente vai atualizar aí em 3 lugarzinhos. Qual foi a nossa expectativa aqui, a nossa observação? É de que na hora de eu ordenar aqui para o usuário a lista dos eventos, eu sempre vou estar mostrando para ele o último evento atualizado. Então, toda vez que algum evento sofrer alguma alteração, a gente vai alterar a data de atualização dele, beleza? Igual aqui quando a gente trabalha com o WhatsApp, ó. A gente vê aqui que ele está ordenado pelo horário de recebimento de mensagens, ou seja, de update do que acontece nesse grupo. E é praticamente isso que a gente faz no nosso, beleza? A gente vai ter que ter aqui, além desse datetime creation data, nós vamos ter aqui, tá, um datetime também chamado update, last update data. Ficou bonito? Então, criação data, aqui qual foi a data da última atualização. E a gente vai receber isso aqui, é required, então ele é obrigatório, ele sempre vai ter que ter uma alteração. Se ele não tiver uma data de alteração, vai ser a própria data de criação dele, né? Então ele nunca vai deixar de ser preenchido. Ele sempre vai ter que ter uma data de update. Quando a gente alterou aqui, então, nossa entidade, o nosso domínio, né? Ó, vamos lá pensar aqui, ó. Quando a gente alterou a nossa entidade, o nosso domínio, o que obrigatoriamente vai ter que se readaptar a essa entidade? O nosso adapter, beleza? Porque ele está intimamente ligado, ele é uma extensão da nossa entidade. Então, ó, já ficou vermelhinho aqui o nosso adapter, beleza? E a gente vai precisar colocar aqui, ó, esse nosso creation data, né? Ó, ele vai pedir aqui o que está faltando. Ó, tá sendo implícito aqui o construtor, mas é requerido alguns parâmetros. E um dos parâmetros que a gente colocou aqui, que ele é requerido, eu vou até colocar na ordem aqui, debaixo do creation data, a gente tem last update data. Quando eu alterei no construtor do adapter, ficou vermelhinho aqui também. Eu vou precisar alterar nesses dois camaradas, tanto no toMap quanto no fromMap. Nós precisamos enviar, né, essa informação, tanto receber quanto enviar essa informação. Bem simples, aqui debaixo de creation data, vou copiar, vou colocar last update data. Aqui também vou copiar o nomezinho para ele pegar o doc certo, né? Então, o mapa certo desse cara aqui. Beleza, peguei aqui. E na hora de enviar, de converter esse objeto, eu também tenho que converter da forma correta, tá? Então, na hora de converter, eu tenho o meu creation data, mas eu também tenho o meu last update data. Então, quando ele for salvar lá no bom documento, ele vai salvar assim e pegando aqui da minha data de a última atualização, né? Bom, agora pensa aqui, ó. Se eu estou atualizando, esse toMap é quando eu estou enviando, né? Se eu estou enviando um toMap, eu poderia já colocar aqui, né, um datetime now, né? Mas por enquanto não. Vou deixar essa regra para a gente pensar no futuro aí. Os nossos testes que vai decidir aonde vai ficar o envio da última data alterada. Isso agora não importa para a gente. Beleza. Então fechei aqui. Então, ou seja, eu alterei em 2 lugares. Só isso. Só alterei em 2 lugares. E agora, no nosso teste, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa ter esse objeto. Então, eu não preciso ter o objeto completo, inteiro lá, porque não é isso que a gente está testando agora, né? Mas a gente precisa ter esse last update datetime, beleza? E ele está no formato timestamp, beleza? Então, timestamp. E a gente coloca aqui, ó. Vamos colocar o ano. Que ano? Foi 2023. É isso que ele espera, ó. Ele espera segundos e nanosegundos. Opa, ele espera outra coisa aqui.
Eu não sei esse tipo de informação. Eu sei fronteira, eu sei date, né? Vamos ver aqui, date time. Então vou passar um date time aqui para ele, 2023, do mês 1, do dia 1, tá? Então eu passei aqui para ele uma data. O Z, né? Então o Z tá nesse dia aqui, ó. Vamos ver o X. O X vai estar que dia? O meu X, eu não quero complicar não, então já que a gente não está ordenando mais pelo ID, eu vou colocar na ordem X, Y, Z, tá? Então, o meu X vai ser dia 1º, o meu Y vai ser o dia 2, tá? Então, esse date aqui, ó, é o ano, mês, dia, né? Então, esse aqui vai ser o dia 2, só que eu ainda vou colocar uma hora, porque eu também posso colocar as horas, ó. Hora, minuto, segundo. Então aqui eu vou dizer que aconteceu meio-dia, beleza? E 0, 0. Já o nosso Z, ele aconteceu antes de Y. Então ele aconteceu 11 horas. Esse evento aqui aconteceu 11 horas. Qual a ordem esperada? X, Z, Y. Tudo bem? Então o primeiro elemento a gente quer que seja o X, o segundo elemento o Z e depois o Y. Essa aqui é a nossa ordem que a gente criou. Esse aqui foi no dia 1, esse foi no dia 2, meio-dia, só que esse aqui aconteceu no dia 2 também, 1 hora antes. Vamos ver se dá certo. Aqui, qual a nossa expectativa lá no nosso teste? É que ele deve retornar uma lista de eventos ordenada pelo last update data, certo? Então, a nossa expectativa que a gente olhou lá, o primeiro é realmente o X, depois o nosso Z aconteceu antes, e depois o nosso Y, XZY. Ficou até estranho aqui que XZY acabou dando certo. Eu vou pedir, lembrando que isso aqui não importa, tá? Essa ordenação XYZ aqui, ó, não importa. Porque aqui ele vai fazer uma igualdade, lá é outra história. A ordenação final não tem a ver com isso. Então, ó, vou lá tentar pegar os elementos e vamos ver onde vai dar erro. Tentei pegar, vamos ver o que aconteceu. Ó, o primeiro ele passou, né? O primeiro era X, ele passou. Só que o segundo, ó, ele olhou, era para ser Z, mas veio Y. Ou seja, ele me trouxe o dia 2, 2 horas. Né? E aí a gente sabe que não é isso. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que mudar a nossa implementação. A nossa implementação estava ordenando por ID e agora ela ordena por last update data. Então a única coisa que eu vou ter que mudar é em qual parâmetro, né? Em qual objeto, em qual parâmetro, né? do nosso events, né, da nossa coleção de eventos, que ele vai ordenar. E ele vai ordenar por esse carinha aí. Vamos testar de novo. Vamos ver se dá certo. Beleza. Tá? Existem outras formas de a gente testar isso, né? Sem saber aqui, se a gente não soubesse exatamente o que cada um desses aqui estão fazendo, vou colocar vírgula aqui no final para ele manter indentação aqui, tá? Ele manter indentação. Existem outras formas, sim, tá, da gente fazer, que inclusive comparando datas, né? Então a gente pode comparar datas, a gente vai ter que converter e comparar datas, que é uma outra forma. Então, por exemplo, a gente pode colocar expectativa de que essa data aqui, ó, né? Expectativa, olha só que interessante, é que a data do primeiro elemento encontrado, né, ela seja menor, né? Então como é que a gente faz isso? A expectativa é que esse cara aqui, timeout, timestamp, deixa eu ver o que a gente tem de timestamp.
ver se a gente tinha alguma coisa aqui. Esse aqui é um matcher, né? Eu tenho do date time, cara, mas... timestamp. Vou botar aqui, date. Eu posso comparar, né? Compare to, né? Ou se ela é antes. Perguntar se essa data é antes, né? Então, por exemplo, is a, né? A gente vai ver aqui se esse cara aqui é do tipo timestamp, é uma forma, né? E a gente pode colocar, pois é, aqui não tá me dando, cara. Bom, vou dar uma pesquisada nisso, tá? Mas era uma forma, se eu fosse utilizar o datetime, tá? A gente podia fazer algo do tipo, né? O datetime ponto. Aí eu tenho que colocar um método aqui dentro, uma função. Pronto. A gente vai ter que colocar uma função aqui, tá? Aqui, ó. Não, função não, ó. É isso, ó. A gente vai colocar timestamp. Esse cara não é timestamp? Então eu vou colocar aqui, ó, as timestamp, beleza? Ó, esse meu primeiro elemento é um timestamp. Vou colocar toDate, porque o meu toDate tem um evento isAfter. Deixa eu ver se esse cara também tem. Ele não tem o isAfter, ele tem um compare_to, né? Não é isso que eu quero. Então eu vou colocar um isAfter ou isBefore. Ela é depois, né? Peraí, que ele me ordenou da seguinte forma. O primeiro dia. Qual que foi a última alterada? Foi as Y. Ó, a gente fez errado aqui. A última tem que ser Y. Depois Z. Depois essa. Porque a última alterada, se eu estou no dia 2, a mais atual é a Y. A gente acabou fazendo errado o nosso teste. Ele ordenou, mas ele ordenou da forma errada aqui ainda. Já tem 12 minutos de aula e a gente está enrolando ainda, tá? Mas tudo bem, ó. Então, só mudando. Eu não quero que o primeiro item seja o X. Ele vai ter que reinverter essa lista aí para mim. Tá? Ele vai ter que reinverter. Porque, olha só, Y, ou seja, meio-dia, dia 2, meio-dia, foi o dia mais atual. Depois veio 11 horas, depois veio o dia primeiro. Tá? Então é Y, Z, X. A ordem que eu quero é que seja Y, Z, beleza? O Z já estava, e aqui X. E vai quebrar. Então a gente vai precisar fazer alguma coisa lá no nosso Event Data Source. Beleza, ele está ordenando por este cara. Porém, and before order by, aí ele vai ordenar por lá. Start after takes a lista de valores, criando retornos a new query, instant provindo relativo. Tá, só para garantir que deu erro lá, né? Ó, deu erro, né? Ele esperando o Y. E aqui ele precisa ordenar. Vamos ver aqui no nosso, nossa colinha aqui, na nossa documentação. Se ordenar onde a população foi mal de tal, ordenar por população. Ele tem um limite de 2. Então, limitações. Order by é resistência. E a existência. Bom, de alguma forma ele vai ter que inverter, né? Inverter essa ordenação. Ah, olha aqui que legal. Então, o order by, além do nome, eu posso colocar se ele é descendente, é true ou false. Beleza? Então, copiei, colei ali, ó. O que eu preciso acrescentar aqui, ó? Se a ordenação... Opa!
order by, se o descending is true ou false. Então vamos ver se é descendente. Vou colocar true e vou tentar rodar nosso teste aqui de novo. Ó, ordenou. Se agora, beleza, então ele ordenou pelo mais antigo. Se aqui fosse falso, que é o padrão, pelo que eu entendi, ó, se eu passar o mouse aqui, o descendente provavelmente é falso. Ó, peraí. Ó, o descendente, por padrão, ele é falso. Tá vendo? Então, se eu colocar falso, vai estar dando erro lá no meu teste. Muito bom. Só o fato da gente ter pensado aqui, né, em relação ao date time e colocar um outro tipo de verificação, acabou forçando aqui a gente fazer o teste da forma correta, tá? Então, a ordenação, ela é pelo mais antigo e a gente não tinha observado isso aí. Beleza? Bom, sem mais... vou deixar essa vírgula aqui, senão fica muito doido. Sem mais alterações aqui no nosso Event Data Source, essa aula que completa todos os nossos testes, tá? Então, ele está indo lá no banco de dados, está conseguindo trazer a lista. Se eu não enviar uma lista, se eu enviar uma lista vazia, ele deve me retornar uma lista vazia. Se eu retornar para ele uma lista de 2 elementos, ele tem que trazer exatamente 2 elementos para mim. E se eu enviar uma lista com e pedir a ordenação, né, e ele vai entregar essas listas ordenadas para mim. Esses foram os nossos testes aí